Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias e Relatos de Infidelidade. A história de hoje é chocante. Já deixe seu like e vamos ao relato. É difícil colocar em palavras o cheiro da podridão que se instala lentamente, aquela umidade fria que não vem de fora, mas de dentro das paredes de um casamento. Nós tínhamos 10 anos, e 10 anos não são apenas uma medida de tempo, são a construção de um universo particular, tiolo por tiolo, rotina por rotina. E a nossa rotina, meu Deus, era o epítome da segurança suburbana. Eu acordava primeiro, preparava o café forte, aquele aroma de torra escura, que sempre achei que definia o nosso lar. Ela descia 20 minutos depois, com o cabelo ainda úmido. Beijava minha testa e eu sentia aquele calor familiar, previsível, o calor que eu ingenuamente confundi com eternidade. Eu era o homem que ela precisava. Estável, presente, um porto que não balançava. Laura era minha luz. E eu não digo isso de forma poética. Era literal. Sem ela o mundo parecia desbotado, cinza de escritório, e com ela, até o balanço das contas parecia menos ameaçador. Eu trabalhei para construir esse conforto, abri mão de sonhos maiores para garantir que ela tivesse o jardim que queria, a cozinha que brilhava sob a luz da manhã. Eu confiei na solidez do nosso silêncio, naqueles momentos em que estávamos lado a lado no sofá, ela lendo, eu assistindo a algum documentário sobre história, sem precisar de palavras. Pensei que o silêncio era confiança. Hoje sei que era apenas vácuo. Os sinais vieram como pequenos tremores, fácil de ignorar se você está determinado a manter a casa de pé. O celular. Ele passou de um objeto utilitário para uma extensão do seu corpo, sempre virado para baixo na mesa, levado ao banheiro, e a tela acendia à noite, refletindo uma luz fria e azulada nos olhos dela enquanto ela digitava, a testa franzida em concentração. Ou talvez em mentira. E eu perguntava, claro, com aquela voz casual que tentava esconder o arrepio na espinha: quem é, amor? Treble. E ela sempre respondia com a mesma calma irritante, a mesma mão leve no meu braço: só a Maria. Problemas com o estoque. E eu engolia, porque amar significa querer acreditar. E eu queria tanto que a Maria fosse apenas a Maria. Mas o cheiro dela mudou. Não era mais só o nosso sabonete e o seu perfume de jasmim. Havia algo novo, um toque de colônia masculina que eu nunca tinha sentido antes. Algo mais agudo, mais agressivo. Um dia ela chegou tarde, alegando o trânsito depois de um jantar de negócios. Ela estava radiante, com um brilho febril nos olhos que eu confundi com cansaço aliviado. Eu a abracei, tentando absorver aquela energia. E foi ali, no pescoço dela, que eu senti. O cheiro não era de roupa que absorveu. Era de pele recém-aquecida, de suor misturado com a pressa e algo que não era meu. Meu estômago se revirou, mas eu racionalizei, como sempre. Deve ser o colega de trabalho que a levou, ela pegou o perfume dele no carro. Eu me agarrei à lógica como um náufrago. A ilusão durou até ontem à noite. Eu estava na cozinha, lavando a louça de um jantar monótono que fingimos ter gostado. Ela estava sentada na ilha, digitando freneticamente. O nosso cão, o pobre Zeus, esfregou o focinho na perna dela, implorando por atenção. Ela o empurrou suavemente com o pé, sem desviar o olhar do aparelho. Eu cometi o erro de me aproximar, um gesto simples, querendo lhe dar um beijo rápido no topo da cabeça. Ela se assustou, um sobressalto visceral, e o telefone escorregou das suas mãos, deslizando pelo mármore frio. Ele caiu aberto. Eu vi o contato, o nome que ela nunca havia mencionado em anos. O nome dele: Ricardo, o ex-namorado do ensino médio. Aquele que ela disse ter sido uma paixão adolescente, nada sério, uma memória empoeirada. E logo abaixo do nome, a última mensagem, a frase que fez com que o mundo inteiro parasse de girar, que drenou todo o oxigênio da sala, transformando a cozinha no nosso inferno particular. Eu li, e meu cérebro repetiu as palavras num loop estridente, como um alarme que jamais se desligará. A tela brilhava, e a luz azul agora parecia um holofote implacável sobre a minha miséria. Necessito hablar con mi ex en privado. No te preocupes. Eu não precisei de mais. Não precisei ver a resposta dele ou as mensagens anteriores. A traição não estava ali apenas na frase, estava na calma com que ela havia escrito as últimas 3 palavras. No te preocupes, ela não estava preocupada comigo. Não estava preocupada com o homem que estava a 3 passos dela, limpando a gordura do prato dela. Ela estava me dizendo de forma fria e clara que eu não era um fator. Eu era apenas a mobília, o pano de fundo, o idiota que garantiria que ela tivesse tempo e espaço para ir e resolver o que quer que fosse com o ex. O prato escorregou da minha mão, o som do estilhaço foi suave, quase abafado pelo ruído do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos, e ali no chão, entre cacos de porcelana e água suja, o meu casamento também se partiu. E ela, Laura, a minha luz, ficou ali, pálida, com os olhos fixos na mensagem que eu acabara de ler. E o silêncio que se seguiu não era de conforto, mas a prova densa e insuportável de que eu tinha vivido uma década inteira
ao lado de uma desconhecida. Ela não se moveu imediatamente, ficou paralisada, a cor sumindo dos seus lábios. E eu sabia que aquele momento de silêncio era o mais honesto que tínhamos tido em anos. Não havia uma desculpa pronta, não havia a velocidade da negação que geralmente acompanha uma mentira casual. Havia apenas a confissão crua e exposta, iluminada pelo ecrã do seu celular, que continuava a brilhar ali na ilha. O prato estilhaçado a meus pés era o único som, e eu mal conseguia ouvir o zumbido do refrigerador, pois o meu próprio corpo estava produzindo um ruído agudo, um lamento interno que só eu ouvia. Eu me curvei lentamente, não para recolher a louça, mas para pegar o telefone. O movimento foi lento, deliberado, como se estivesse executando um ritual de morte. Ela finalmente reagiu, uma mão estendida, desesperada, um guincho preso na garganta. Não, não olhe, não é o que você pensa. Eu te juro, me dê isso! Eu a ignorei. Eu não estava mais falando com a minha esposa. Estava encarando uma inimiga que acabara de perfurar o meu peito. Eu segurei o aparelho com as duas mãos, as pontas dos meus dedos tremendo tanto que a tela oscilava. O nome dele, Ricardo, estava lá, implacável. Eu desbloqueei o histórico passando por cima daquela frase fatídica. Eu não precisava... Eu precisava confirmar a profundidade do poço em que eu havia caído. Não era uma mensagem isolada. Havia conversas de semanas, não meses. O tipo de intimidade que não se estabelece em 5 minutos de bate-papo casual. Eram piadas internas sobre a faculdade que eu nunca soube, referências a músicas que tocavam quando eles estavam juntos. O tipo de nostalgia que é um veneno lento quando você está casado com outra pessoa. A frequência era insana. Todas as noites, após eu apagar a luz e virar de costas, ela estava ali, reconstruindo um universo paralelo, pavimentando a estrada para o reencontro. Eu li uma mensagem de 2 semanas atrás. O meu ar saiu num sopro seco, como um balão murchando. Ricardo, Ellie, eu sinto sua falta. Ninguém entende o que tínhamos. Laura, eu sei, mas as coisas são diferentes agora. Tenho que ter cuidado. Ele não suspeita de nada. Ele não suspeita de nada. Eu era o obstáculo. A pedra no sapato da sua grande história de amor interrompida. O ele que estava pagando as contas, passeando com o cachorro, planejando as férias de verão. Eu levantei o olhar para ela. E a imagem que eu vi era grotesca. Ela estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Mas não era o choro de alguém arrependido. Era o pânico de quem foi apanhado. Não é físico, eu juro por Deus. Foi um erro. Nós só estávamos nos conectando, né? Ele está passando por um momento difícil. Ela tentou colocar as mãos em mim, mas eu dei um passo para trás, como se o toque dela fosse ácido. Conectando, minha voz saiu estranhamente baixa. Um sussurro rouco que era mais assustador do que qualquer grito. Você estava me garantindo que eu não deveria me preocupar enquanto planejava o reencontro com o amor da sua vida adolescente? Esse perfume, Laura, aquele que você trouxe para casa na semana passada, não era um colega de trabalho, não é? Era o cheiro dele, Voca já o vai ou você já o encontrou. Não minta. O sangue escoou completamente do seu rosto. A boca dela se abriu e fechou. Uma engrenagem quebrada. A mentira, que ela estava prestes a repetir, morreu nos seus lábios. Ela não negou o perfume. Ela não negou o encontro. O silêncio era a prova mais condenatória. Eu não sabia onde a dor terminava e a raiva começava. Era uma massa líquida e fervente que me impedia de pensar, mas me dava uma clareza terrível. Eu percebi que ela não me via como um marido, mas como um guardião, uma figura que ela precisava contornar para viver a vida que sentia ter perdido. Ricardo não era um ex. Era o ponto de interrogação que ela carregou para dentro do nosso casamento. E agora, ela estava indo fechar o ciclo. Peguei o celular dela e caminhei para o lado da bancada, apoiando-me para não cair. O Zeus, que havia se afastado assustado com o barulho da louça, agora vinha lentamente farejando o meu tornozelo, procurando conforto que eu não podia dar. O que você espera que eu faça agora, Laura? E o perguntai, observando os cacos no chão. Você espera que eu te deixe ir? Dizer claro, querida. Vá resolver seus assuntos amorosos inacabados com seu ex. Eu estarei aqui, esperando para lavar a sua roupa suja. Ela tentou a tática da vítima, a quebra de voz que sempre me desarmava. Eu me sinto tão sozinha. Você está sempre trabalhando, sempre ocupado. Eu sei que é horrível, mas ele me ouve. Ele me faz sentir como antes, entende? O clichê. A culpa era minha. Eu estava ocupado construindo a casa, pagando as contas, garantindo o futuro, enquanto ela buscava a emoção que a monotonia do meu esforço não podia fornecer. Meu coração endureceu, transformando-se em uma pedra fria e pesada. Eu entendo perfeitamente. Você quer sentir a adrenalina. Você quer ser a heroína romântica que recupera o tempo perdido, eu disse, com um escárnio seco que me surpreendeu. Pois bem, você terá o tempo. Você terá a liberdade, mas você não me terá mais, e você não terá nada disto.
Eu não joguei o telefone. Eu o segurei, o último fragmento de prova que me restava. O mapa, para o seu coração infiel. Você não vai falar com ele, Laura, eu disse, com a voz agora firme e fria. Não sobre isso. Não mais. Mas você vai falar comigo. Você vai me contar cada detalhe, cada conversa, cada beijo que você não deu, mas quis dar. Eu vou saber tudo porque eu preciso saber exatamente com quem eu me casei. E eu vou gravar. Deixei a cozinha, não olhando para trás. Senti o cheiro de suor, de cacos, de traição no ar. Eu sabia o que tinha que fazer a seguir, mas não o faria imediatamente. Eu precisava absorver a dor lentamente, destilá-la até que virasse uma arma. Eu precisava de uma sala, um espaço onde pudesse ver a tela do celular dela em loop, e onde pudesse chorar, sem que ela visse a destruição que havia causado. A noite mal havia começado, e eu sabia que ela seria a mais longa e agonizante da minha vida. Um prelúdio para a guerra que eu estava prestes a declarar. Eu subi as escadas ignorando os gritos abafados dela, fechando-me no nosso escritório, com o celular dela na minha mão, o silêncio da casa agora pesado com a verdade. Eu comecei a ler tudo, desde o começo buscando a exata data em que o meu casamento havia começado a morrer. E ali na escuridão encontrei a primeira mensagem suspeita, datada exatamente do dia do nosso último aniversário de casamento. A tela ULED brilhava na escuridão do escritório, cada pixel uma agulha fria perfurando a minha retina. Eu podia sentir o cheiro do ar-condicionado misturado com o meu próprio pavor, um odor metálico de bile subindo pela minha garganta. O dia do nosso aniversário. Eu lembrava de ter comprado aquela joia minúscula, lembrança do nosso primeiro ano, a bandeja de café da manhã na cama. Eu pensei que tínhamos feito um pacto naquele dia. Um reforço silencioso do que significava a palavra nós. Mas ali estava ela, digitando, no exato momento em que eu descia para o trabalho, a primeira semente da sua fuga. Eu sinto falta do nosso velho apartamento, ele havia escrito. Sinto falta de como você ria quando eu te beijava perto daquela janela. E a resposta dela, aquela resposta que eu nunca teria associado a uma traição naquela época, era a prova mais dolorosa da sua premeditação. Não era um flerte, era uma construção. Sim, era mais simples, mais real, mais real. Então, o que éramos nós? Este escritório, esta casa que eu construí com as minhas próprias mãos, a vida que eu sangrei para dar a ela, tudo isso era uma ficção conveniente, um palco onde ela fingia lealdade enquanto ansiava pela realidade que ele representava. Eu rolei para baixo, os dedos tremendo incontrolavelmente. A frequência das mensagens aumentava, de uma por semana para várias por dia. Discussões sobre filmes, sobre músicas que eles costumavam ouvir. E então, o ponto de virada. A corrosão total da fundação que me mantinha de pé. Era uma conversa sobre a nossa viagem planejada para a Itália. A surpresa que eu vinha guardando há 6 meses. Eu tinha reservado aquele pequeno hotel em Veneza, o único lugar que ela sempre disse querer ir antes de morrer. E ali estava a data, o lugar, sendo discutidos com ele. É engraçado, ela escreveu. Ele me levará para Veneza em outubro. Mas eu realmente queria ir com você. Lembro-me de quando você disse que fugiríamos para lá. Ele respondeu, nós podemos fugir para lá. Ele só tá pagando a conta. Você pode pensar em mim enquanto estiver no gôndola. O que ele não sabe não o machuca? Que ele não sabe não o machuca. Aquelas 9 palavras. Elas eram a minha lápide. Não era um caso de luxúria impulsiva, era uma colaboração. Um projeto para me humilhar e usar os meus recursos enquanto ela fantasiava com outro homem na minha própria viagem de aniversário. Um grito silencioso de ódio explodiu na minha garganta. Mas eu o estrangulei. Não podia dar a ela a satisfação de me ouvir quebrar. Eu continuei rolando, absorvendo os detalhes como um aspirador de pó puxa cacos de vidro. As fotos, sim. Havia fotos, não eram explícitas. Eram piores. Eram selfies no espelho do nosso quarto, tiradas enquanto eu estava em viagens de negócios, com legendas como queria que você estivesse aqui, em vez do fantasma. E ele respondia com promessas de resgate, de que em breve teremos a nossa própria casa. Longe de toda essa farsa. Eu cheguei ao ponto em que o meu estômago se revoltou, e eu tive que me curvar sobre a lixeira ao lado da mesa, expelindo o pouco de água que havia bebido, sentindo o ácido queimar a minha garganta. O celular dela escorregou e bateu no tapete grosso. Eu o peguei imediatamente, como um tesouro profanado. Foi nesse instante de silêncio doentio que ouvi o som da maçaneta. Laura estava na porta do escritório botando levemente. A voz baixa, chorosa, ensaiada. Querido, por favor. Abra, eu não aguento ficar aqui sozinha. Eu preciso de você. A ironia era um golpe físico. Ela precisava de mim agora, quando eu estava imerso na prova da sua total independência de mim. Eu não respondi. Permanente sentado o tronco reto às costas frias, os olhos fixos na tela onde ela discutia com o ex as minhas reservas de hotel. Eu vi o reflexo da luz azul na lente dos meus óculos, me transformando em um espectro.
uma máquina fria de coleta de dados. Eu sei que você está zangado. Ela continuou, a voz subindo um tom, aproximando-se da manipulação. Mas você não pode me manter presa aqui. Não seja cruel. Nós podemos conversar. Nós podemos salvar isto. Salvar isto. Não, Laura, nós não podemos. Isto não é um naufrágio que pode ser remendado. Isto é uma demolição controlada. E você acaba de me dar o detonador. Eu levantei devagar, forçando cada músculo a se mover sem ruído. Eu fui até a porta, mas não a abri. Eu apoiei a mão na madeira fria, ouvindo a respiração dela do outro lado. Eu não precisava ver ela para sentir o cheiro do seu medo misturado com o perfume floral que ela usava para trabalhar. Você quer falar sobre salvar isto? Minha voz era um sussurro rouco, mas cortante, quase inumano. Você quer que eu te conte como você vai salvar isto? Houve um silêncio do outro lado. Ela percebeu que a tática do eu preciso de você falhou. Eu encontrei a mensagem sobre Veneza, eu finalmente disse, e a quietude que se seguiu foi a confirmação de que eu havia atingido o alvo. Eu encontrei o detalhe sobre você querer usar a minha viagem para reviver memórias dele. Eu encontrei as fotos no nosso quarto, chamando-me de fantasma. Eu ouvi um som abafado, como se ela tivesse se encolhido contra a porta. Eu não vou conversar com você sobre salvar. Eu vou conversar com você sobre a verdade que você tentou enterrar sob os lençóis e os cartões de crédito. E você vai escrever tudo, eu instruí. A voz se tornando mais forte, mais controlada. Você vai escrever para ele agora. Você vai dizer que precisa de um encontro. Não para terminar, mas para começar. Você vai dizer que você o ama. Que mal pode esperar para vê-lo amanhã à noite. No nosso lugar favorito, ou The Black Swan, onde costumávamos ter nossos encontros de aniversário. Você vai dizer que você está livre para sempre. Eu senti o pânico dela irradiar através da madeira. Não, ela implorou, a voz quebrada. Eu não posso fazer isso. Por favor. O que você está fazendo? Eu estou construindo o clímax, Laura, eu respondi, olhando para o celular dela na minha mão, pronto para entregar a arma que a faria cooperar. Eu preciso saber onde ele estará. E eu preciso que ele acredite que você é dele, totalmente. Porque só assim a queda será final e dramática. Você o chamou de seu resgate. Eu vou te dar o resgate, querida. Mas você não vai gostar do preço da passagem. Eu destravei o celular novamente. O teclado esperando. A guerra não seria travada com gritos, seria travada com táticas frias, mensagens de texto precisas e a destruição meticulosa de todas as suas rotas de fuga. Eu estava pronto para Fascla queimar a ponte que ela achava que a levaria de volta ao passado, garantindo que ela não tivesse mais para onde correr. A noite ainda era jovem, e eu precisava de um plano perfeito. Ou Black Swan, sim. Aquele era o cenário ideal para o meu ato final. Eu segurei o celular dela contra a porta de madeira, o material frio absorvendo o calor da minha palma. O cheiro de pânico dela se tornou tão forte que quase queimava minhas narinas. O gemido que ela soltou quando eu mencionei o The Black Swan não era de medo do meu castigo, mas de horror pela perda daquela fantasia que ela havia construído. Eu não ia apenas destruir o castelo de cartas dela, eu ia fazê-la acender o fósforo. Eu deslizei o telefone por baixo, e ele parou na soleira. Um objeto insignificante carregando o peso de todo o nosso futuro destruído. Pegue! Eu ordenei, minha voz baixa e firme, sem espaço para negociação, e digite. Use todas as palavras que você usou naquelas mensagens que você apagou, seja convincente, seja a garota que ele pensa que você é. A mulher resgatada. Eu ouvi a respiração dela engatar. Seus dedos pegaram o aparelho, e eu podia imaginar a hesitação, o tremor. Eu precisava que ela sentisse cada tecla, que cada palavra fosse uma gota de veneno destilada de seu próprio corpo. Comece com: eu sinto muito por ter demorado tanto, eu ditei, recostando-me na porta, fechando os olhos para melhor absorver o som da confissão forçada. Diga a ele que a vida que você estava vivendo era um erro, uma peça de teatro ruim, e que agora o teatro está vazio. Diga que você sabe que ele esperou, e que você nunca mais vai fazê-lo esperar. Diga que você é inteiramente dele, que o divórcio não é mais uma ideia. É um documento assinado na sua cabeça. Que você está livre. Livre para sempre. O silêncio era tão espesso que eu podia quase ouvir o sangue circulando nas minhas veias. Então vieram os sons de teclas sendo pressionadas, lentas, erráticas, como se ela estivesse digitando com dedos quebrados. Eu imaginei o rosto dela, as lágrimas escorrendo pela tela iluminada, o contraste da luz fria do display contra a pele úmida. Ela estava sendo forçada a cavar a sepultura do nosso casamento com a própria felicidade dela. Continue. Eu pressionei, sem dar a ela tempo para pensar em deletar ou reformular. Agora o gancho, você precisa selar o encontro, o Black Swan. Diga que amanhã à noite às 8,
Diga que você precisa de toda a sua atenção, que você precisa sentir o cheiro dele, o gosto dele, longe de qualquer sombra do passado. Chame-o pelo apelido ridículo que eu li nas mensagens, aquele que ele usava para disfarçar o amor profundo dele. Aquele apelido que me fez vomitar no meio da noite. Ela soluçou um som úmido e desesperado. O teclado parou. Se você parar, eu vou mandar mensagem para a esposa dele primeiro, Laura, e vou mandar as fotos que você tirou no meu lado da cama. Você escolhe, eu sussurrei. As teclas voltaram à vida. Mais rápido desta vez. Ela sabia o jogo. Ela sabia que eu era implacável. Agora o detalhe. O beijo da morte. Diga que quando você estiver lá no The Black Swan, você vai usar aquele colar de ametista que eu te dei no nosso primeiro aniversário. Mas diga que você o está usando. Porque ele disse que a cor combinava com a cor dos seus olhos. Aqueles olhos que eu pensei que olhavam apenas para mim. Termine dizendo que você mal pode esperar para começar o futuro que vocês merecem. Que o seu coração estava em pedaços e ele foi o único que o costurou de volta. O som do envio foi um clique minúsculo, mas ressoou em toda a casa como um tiro de canhão. A arma foi disparada. O alvo foi atingido. Eu me afastei da porta, meu corpo pulsando com uma energia fria e elétrica. O silêncio voltou, quebrado apenas pela respiração agitada e os soluços sufocados de Laura do outro lado. Eu dei alguns passos, peguei meu celular e esperei. Eu não precisava do telefone dela agora. Eu precisava da confirmação dele, a prova irrefutável de que ele mordeu a isca, de que a confiança dele na traição dela era absoluta. Não demorou. 1 minuto e 40 segundos depois, meu telefone vibrou. Uma notificação de texto na tela bloqueada de Laura, que eu configurei para espelhar as mensagens chaves. Era dele. Eu mal posso respirar. Eu te amo tanto. Amanhã é o nosso começo. E sim, usarei a gravata que você me deu. Esperei tanto tempo por você, minha vida. O mundo se tornou nítido demais. Não havia fúria no meu peito, apenas uma clareza gelada. Ele realmente a amava. Ou pensava que sim. Ele estava tão cego pela ideia de ser o herói dela quanto eu fui pela ideia de ser o marido dela. E essa devoção tornava o plano ainda mais perfeito. Eu caminhei até o armário, ignorando o espelho que refletia a imagem de um homem que parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. O Black Swan, um lugar íntimo, escuridão estratégica, mesas isoladas. Eu conhecia o layout. Nós o havíamos escolhido para o nosso primeiro grande encontro porque era discreto. Irônico. Eu voltei para a porta, batendo com a junta dos dedos 2 vezes, um som seco e autoritário. Ele respondeu. Eu disse, a voz quase normal, como se estivéssemos discutindo a lista de compras. Ele está dentro. Ele acha que você o resgatou. Eu ouvi um grito abafado, desta vez de puro terror. O que você vai fazer? Por favor, eu te imploro, não faça nada estúpido. Pense nos filhos. Não ouse usar os filhos, eu rosnei. E foi o único momento em que a raiva verdadeira escapou. Você usou esta casa, você usou minha ausência, você usou a confiança deles para alimentar sua aventura. O único resgate aqui será a minha dignidade, Laura. E a dele. Eu retirei a chave do bolso e a girei na fechadura. Vista-se, não para a cama, para a performance. Eu quero que você procure o vestido que ele elogiou pela primeira vez, aquele azul marinho. Eu quero que você pareça arrependida, mas absolutamente radiante com a perspectiva de liberdade. Eu preciso de autenticidade, Laura. Seu medo não deve transparecer. Sua paixão deve ser a única coisa que ele verá. Você tem 24 horas para se preparar para o dia mais importante da sua nova vida. E eu estarei lá, assistindo. Do lugar mais próximo que eu puder encontrar sem ser visto, eu me virei, deixando-a trancada no quarto. Não como um prisioneiro, mas como uma atriz principal confinada em seu camarim, esperando pelo holofote. O palco estava montado. O Black Swan, onde o cisne negro finalmente revelaria que não era um cisne, mas um abutre disfarçado de pássaro do amor. Eu precisava de uma gravação. Eu precisava de testemunhas. Eu precisava que ele confessasse tudo na frente dela. E então, ela teria que fazer a escolha final. Eu precisava de um plano que garantisse que a verdade viesse à tona de uma forma que ela nunca pudesse negar. Eu iria garantir que a liberdade que ele prometeu a ela se tornasse o cárcere que ela merecia. Eu tinha muito trabalho a fazer antes do amanhecer. O celular dela, silencioso e satisfeito, estava sobre a mesa da cozinha. A arma que me daria a vitória final. O celular dela, silencioso, frio, um bloco de vidro e metal, que continha a memória completa da minha humilhação. Eu o peguei, o peso na palma da minha mão era o peso de anos de mentiras compactado em um único objeto. Não era mais o dispositivo de comunicação de Laura, era a arma de extermínio dela e eu a estava carregando. Desbloqueei-o com a senha que nós compartilhávamos. Nosso aniversário de casamento, uma ironia tão grotesca que me fez soltar uma risada seca e sem humor. O cheiro do perfume dela ainda pairava no ar da cozinha, uma mistura enjoativa de baunilha e traição. Eu sentei-me à mesa,
o palco onde tantas manhãs felizes haviam sido encenadas. E comecei a navegar pelas profundezas da intimidade dela com ele. Não procurei por imagens, não precisava ver os corpos. Eu procurei pelas palavras, o veneno destilado. Cada mensagem era um bisturi afiado, cortando as últimas fibras de respeito que eu talvez ainda tivesse por ela. As promessas, os apelidos idiotas, a forma como ela o descrevia como a liberdade que eu havia roubado dela, o que eu havia roubado. Eu havia roubado o conforto, o lar, a estabilidade, a chance de ver os filhos dela crescerem sem a sombra da vergonha. Eu fiz o backup de tudo, não apenas as mensagens recentes, mas o histórico completo que se estendia por quase um ano, mostrando a escalada da intimidade enquanto eu viajava pelo trabalho, construindo a vida que ela estava demolindo. Eu usei um aplicativo forense que garantisse que os metadados permanecessem intactos. Isso não era vingança. Era a coleta meticulosa de provas para garantir que quando eu a destruísse legalmente, não houvesse refúgio. A peça central, no entanto, era a gravação. Eu precisava que ele confessasse os detalhes, a natureza clandestina, a certeza de que eles estavam planejando fugir. E eu precisava que ela estivesse disposta a ir. Eu instalei um gravador de áudio de alta sensibilidade com ativação remota no celular dela, ajustando a sensibilidade para capturar até mesmo sussurros sobre a mesa de mogno do Black Swan. Mas o celular precisava de um backup. Eu tinha um microfone de lapela antigo, quase invisível, que eu usava ocasionalmente para videoconferências raras. Eu o envolvi em um pequeno lenço que ela sempre carregava na bolsa menos a seda, ironicamente, presente de Natal que ele, o amante, havia elogiado em uma das suas primeiras conversas interceptadas. O lenço e o microfone estariam aninhados dentro da bolsa dela. De áudio, não haveria como ela negar as palavras. As horas seguintes foram passadas em um frenesi frio e calculado. Liguei para o Black Swan usando um nome falso, reservando a pequena cabine escura nos fundos do restaurante àquela que dava uma vista lateral discreta da mesa central que eu sabia que o resgatador iria escolher para o encontro de gala. Confirmei a reserva dela sob o nome de solteira, claro, o nome que ele usava para ela. Eu tomei um banho frio, vesti roupas que me fizessem parecer invisível menos cinza carvão, discreto, e me olhei no espelho do banheiro. O homem que me encarava não era o marido, era o cirurgião, e eu estava prestes a realizar uma amputação necessária para salvar o que restava do meu futuro. Por fim, eu me concentrei no Black Swan, o palco. Eu precisava estar lá 1 hora antes deles. Eu precisava me sentar, misturar-me à sombra, deixar a escuridão engolir minha presença. E eu precisava beber, não para esquecer, mas para amortecer a dor que viria quando as palavras dela, as palavras de amor por outro homem, chegassem através dos fones de ouvido. Eu voltei para o quarto, onde Laura estava sentada na beira da cama, o vestido atumarinho amassado ao lado dela, os olhos inchados. Ela me olhou com uma mistura de ódio e pavor. Eu não vou fazer isso, ela sussurrou, a voz quebrada. Eu levantei o celular dela, balançando-o levemente. Você vai... Porque se você não for, eu garanto que todos os detalhes desta sua pequena aventura serão entregues anonimamente ao Zahak dele amanhã de manhã. Você o ama tanto, não é? Oh, Harry, você arriscará o emprego dele, a carreira dele, a reputação dele, por sua birra de última hora? Ela se encolheu. Vitória, vista-se. Eu ordenei. E leve esta bolsa. É nova. Ele vai gostar. Eu deslizei o microfone disfarçado dentro da bolsa. Este celular deve estar ligado. Ele vai ligar para você logo depois. Mantenha-o sobre a mesa. Não o guarde. O medo deu lugar à resignação em seus olhos. Ela entendeu o jogo. Ela tinha que fingir a devoção completa ao amante para salvá-lo da minha fúria. E eu tinha que fingir o controle completo para garantir que a performance fosse impecável. Eu saí do quarto trancando a porta novamente. O relógio estava correndo para o Black Swan. Eu tinha 20 e poucas horas para organizar o pacote de evidências para o meu advogado, garantir que minhas finanças estivessem blindadas, e para me preparar para ser o fantasma mais silencioso e devastado que já frequentou aquele restaurante. Eles teriam a noite de paixão e planos. Eu teria a prova de que tudo o que eu havia construído era uma mentira, e com essa prova a liberdade que ela buscava seria apenas a porta de entrada para o meu inferno particular, onde ela me faria companhia em chamas. Eu sorri. Era hora de caçar o cisne negro. A noite seguinte chegou fria e úmida, com uma garoa fina que transformava as luzes da cidade em borrões alaranjados. O Black Swan estava lotado como sempre às sextas-feiras, cheiro de madeira velha, vinho caro e segredos mal guardados. Eu cheguei às 18h47, sentei-me na cabine dos fundos que havia reservado com nome falso, pedi um uísque puro e abaixei a aba do boné. Ninguém me reconheceu. Eu era apenas mais um homem solitário bebendo no escuro.
Às 19h58 ela entrou. Laura estava deslumbrante, de um jeito que doía. O vestido azul marinho abraçava o corpo que eu conhecia de cor. O colar de ametista brilhava no decote exatamente como eu havia ordenado. Ela tremia levemente, mas sorria. Sorria como se o mundo fosse dela outra vez. Uma tria levou até a mesa central, a mesma onde havíamos comemorado nosso 7º aniversário. Ironia perfeita. Ricardo chegou 5 minutos depois. Alto, bem vestido, cabelo grisalho precoce que ele achava charmoso, abraçou-a por tempo demais, beijou o canto da boca dela como quem marca território. Sentei-me mais fundo na sombra e liguei os 2 gravadores ao mesmo tempo. O do celular dela, sobre a mesa, virado para cima, e o microfone na bolsa. O áudio chegou cristalino nos meus fones. Eles não perderam tempo com rodeios. Eu não acredito que você veio de verdade. Ele sussurrou, segurando as mãos dela sobre a toalha branca. Eu já tinha desistido de sonhar com isso. Eu também desistir não é mais uma opção. Laura respondeu. Voz doce, veneno puro. Acabou, Ricardo. Eu contei tudo pra ele ontem. Ele me liberou. Disse que não me quer mais. Mentira perfeita. Eu quase aplaudi. Os 2 se inclinaram sobre a mesa, olhos brilhando. Ele pediu champanhe. Começaram a planejar alto o suficiente para os meus microfones beberem cada palavra. Vendi as ações que estavam no meu nome, ele disse. Orgulhoso. Levantei quase 280 mil. Dá pra gente sumir por um tempo. Portugal, depois Grécia. Você sempre quis morar perto do mar. E as crianças, ela perguntou, fingindo hesitação. Você leva elas nas férias escolares. Com o tempo ele vai se acostumar. Ele é bonzinho, Laura. Vai entender que você precisava ser feliz. Eu senti o estômago revirar, mas mantive a respiração lenta. Eles continuaram. A casa? Ela perguntou. Deixa ele ficar com a casa. A gente aluga algo pequeno no início. Eu já separei um apartamento em Lisboa, vista pro Tejo. Vamos recomeçar do zero, como a gente sonhava aos 17. Beijos, risadas abafadas, mãos por baixo da mesa. Ele pagou a conta com um cartão preto que eu sabia que era da empresa onde era diretor financeiro. Frase corporativa gravada em áudio cristalino. Às 22h14 eles se levantaram. Ele a puxou para o canto escuro perto do bar, encostou-a na parede e a beijou com fome, mão subindo pela coxa dela. EU Grave tudo. Vídeo também, menos o celular numa posição estratégica dentro da bolsa aberta. Saíram de mãos dadas. Eu esperei 10 minutos. Paguei minha conta e fui embora. 3 dias depois, na segunda-feira, o inferno desabou sobre os 2. Primeiro, o pacote anônimo chegou à Araque da empresa dele. Prints de todas as mensagens, gravação completa do jantar, fotos do beijo, comprovantes de que ele usou o cartão corporativo para pagar a conta de quase R$1.000 do encontro romântico. A empresa abriu investigação interna por uso indevido de verba e assédio porque Laura era fornecedora terceirizada da mesma empresa. Ele foi afastado no mesmo dia. 2 meses depois, demitido por justa causa. Perdeu o FGTS, o seguro, a reputação. Ninguém mais contrata um diretor financeiro que rouba a empresa para bancar a amante. Segundo, a esposa dele, menos aquela que ele jurava que já não dormiam no mesmo quarto há anos, recebeu o mesmo pacote mas e completo, com as fotos do beijo no bar. Ela não perdoou. Arrancou tudo: casa, carro, guarda dos 2 filhos pequenos, pensão gorda. Ele saiu de um apartamento de 300 metros quadrados em bairro nobre para um kitnet de 28 metros quadrados na periferia. Hoje vive de bico, bebe demais e manda mensagens bêbadas para amigos antigos que não respondem mais. Terceiro, Laura. Eu protocolei o divórcio na mesma semana. Com as provas, gravações, prints, testemunhas do restaurante que confirmei depois, consegui a separação litigiosa com partilha extremamente desfavorável para ela. A juíza considerou a traição qualificada e o planejamento de abandono do lar. Ela perdeu a guarda compartilhada que tanto queria, menos ficou com visitas supervisionadas, porque demonstrou instabilidade emocional grave. A casa ficou comigo, o carro ficou comigo, as economias que eu juntei durante 10 anos. 100% comigo. Ela saiu apenas com as roupas do corpo e uma mala pequena. Hoje, 1 ano e 4 meses depois do Black Swan, ela mora num apartamento minúsculo de 2 quartos alugado na Zona Sul, divide com a mãe doente porque não tem como pagar a cuidadora, trabalha como vendedora numa loja de shopping, ganha comissão michuruca, mal cobre as contas. Os amigos do casal antigo sumiram. A família dela, envergonhada, mantém distância. Os filhos a veem pouco e quando vêm perguntam por que ela estragou tudo. Ela chora toda vez que os deixa no portão da minha casa. Ricardo tentou contato com ela 2 vezes depois do divórcio. Ela atendeu a primeira, desesperada por qualquer resgate. El disse que agora não era mais o momento. Desligou. Nunca mais ligou. Eu reconstruí minha vida. Nova namorada, viagem para a Itália que fiz sozinho e foi libertador, terapia boa, corpo em forma, paz.
Os filhos estão bem, felizes comigo. O Zeus ainda dorme na minha cama. De vez em quando, Laura manda mensagem pedindo para conversarmos como adultos. Eu leio, sorrio e arquivei. O cisne negro voou alto, achou que era livre. Quebrou as asas na queda e nunca mais levantou voo. Se inscreva no canal, deixe o like e até a próxima história.